Olá pessoal, nessa próxima aula nós vamos falar sobre os indicadores de saúde. Os indicadores eles foram criados pela necessidade de quantificar o padrão de vida das populações. O padrão de vida ser quantificado é algo complexo da gente tentar fazer, porém os indicadores eles vão dar uma informação melhor para a gente sobre o padrão de vida da população. Portanto, a gente tem dificuldade em medir a saúde da população. Como não é uma coisa objetiva, a gente tem dificuldade em tentar mensurar a saúde. Portanto, são medidas que contêm informações para a análise, alguns critérios, enfim, que vão poder ajudar a gente a tentar quantificar esse padrão de saúde. No slide número 3 agora, nós vamos falar então que os indicadores de saúde eles vão permitir para a gente avaliar o estado de saúde da população para também prevenir doenças e para planejar, avaliar e administrar as ações de saúde. Vamos falar sobre produção e uso dos indicadores. Então, a gente tem agora o SUS, que vai contemplar município, estado e união, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ONGs, instituições de ensino e pesquisa, setores públicos que produzem dados de interesse para a saúde. Bom, todos esses que eu acabei de citar agora, eles vão tanto produzir como vão fazer uso desses indicadores. Que problemas nós vamos ter que enfrentar? Tecnologia. A tecnologia ela vem para facilitar o acesso a essas informações. Nós tínhamos dados aleatórios e pouca qualidade desses dados que foram coletados. Em 1996, o Ministério da Saúde, junto com a OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, ela criou a Rede Interagencial de Informações para a Saúde, a RIPSA. Nós vamos falar bastante sobre essa rede. Essa rede unifica todos os dados de todos aqueles que eu acabei de citar. Então ela vai unificar para padronizar melhor os dados que foram obtidos. Nesse slide número 6 agora, nós vamos continuar falando sobre a RIPSA. Então, o que ela criou? Ela criou a matriz de indicadores básicos. Essa matriz é um instrumento para elaboração dos indicadores de dados básicos, que é o IDB. O IDB ele serve de base das informações e é divulgado por períodos determinados. Então, todos esses indicadores eles vão ser coletados, vão ser agrupados e de períodos em períodos eles vão ser divulgados para estudo daqueles órgãos que eu acabei de citar, do SUS, do IBGE, de ONGs, enfim. Quais são os objetivos dessa rede, da RIPSA? Vai ter amplo acesso aos dados, vai ampliar o acesso que a gente tinha a alguns dados, vai promover consenso sobre conceitos, métodos e critérios dessa base de dados, do IDB, e contribuir para o desenvolvimento de aspectos pouco explorados. Alguns aspectos que não vinham sendo explorados anteriormente, agora a RIPSA ela vai permitir o desenvolvimento desses itens. Então, ela vai promover o consenso sobre os conceitos, que tinha alguns conceitos que não ficavam muito claros antigamente, o método, a maneira como esses estudos seriam conduzidos e os critérios da base de dados. Porque antigamente cada um coletava os dados da maneira como bem queria e não havia uma padronização. Portanto, a partir de agora, o objetivo da RIPSA é padronizar essa coleta de dados. Atributos da qualidade de um indicador. Nesse slide número 8, nós vamos falar então sobre os atributos. Quais são eles? Propriedades dos componentes, ou seja, tamanho da população, frequência de casos estudados. Outro item, precisão do sistema de informação, tanto de registro como de coleta desses dados. Validade. O que seria a validade? É a capacidade de medir o que se pretende. Então, se você for capaz de exatamente conseguir mensurar aquilo que você tinha como objetivo, é um estudo que ele tem uma boa validade. E um dos últimos itens é a confiabilidade, que ela vai reproduzir os mesmos resultados em situações semelhantes. Portanto, se você for repetir esse estudo nas mesmas condições em algum outro momento, a gente vai ter uma confiabilidade boa para esse atributo. Outro atributo ainda, nesse próximo slide número 9, é mensurabilidade, que é o quê? Basear-se em dados fáceis de se obter. Quanto mais fácil for o dado de ser obtido, maior a mensurabilidade dessa informação. Outro item, relevância, que responde às prioridades na saúde
e o custo-efetividade, que seria os resultados justificarem os investimentos tanto de tempo como de recursos. Portanto, às vezes você tem bons resultados, mas a um custo muito elevado. Portanto, talvez esse estudo não tenha um custo-efetividade adequado. Da mesma maneira, às vezes você tem poucos dados, mas também, por ser um estudo muito barato, ele tem um custo-efetividade relativamente adequado. Vamos falar agora sobre valores absolutos. Os valores absolutos, eles são indicadores de saúde obtidos em valores numéricos absolutos, como o próprio nome diz. Eles vão retratar uma realidade pontual e restrita. Portanto, ele não permite comparações temporais e ou geográficas. Se você pega um número absoluto, você não tem a capacidade de comparar com dados de outras datas e de outras localidades. Não permite também avaliar a importância de um fato ou evento, porque ele é pontual. Porém, ele pode ser útil para administrar alguns recursos. Para tentar exemplificar um pouquinho melhor, ele pode servir, por exemplo, numa cidade com 10 mil habitantes. Você tem pré-definido o valor repassado pessoa a pessoa, o tanto de leitos necessários no hospital, o tanto de medicamentos, o tanto de insumos, enfim, tudo isso de acordo com o valor absoluto da determinada população. Isso serve também para algumas outras coisas que eu vou explicar mais adiante. Valores relativos. Os valores relativos são indicadores de saúde obtidos a partir de relação entre dois fatos ou eventos. Portanto, quando eu posso comparar um fato com outro ou um evento com outro, eu tenho melhor possibilidade de análise sobre esse determinado assunto. E um exemplo bom de valores relativos são os coeficientes ou índices, que vai ser assunto de uma aula posterior. Nesse slide número 12, nós vamos falar sobre os indicadores no Brasil. Então, melhorias importantes após a implementação do SUS. E a gente teve, junto com essas melhorias, lógico que nunca sempre é tão bom assim, surgem novos problemas. Perfil demográfico. No perfil demográfico, o que é importante de ser avaliado? Os fatores determinantes são redução da mortalidade infantil, queda da fecundidade, aumento da expectativa de vida e nós temos também um número de mortes maior em homens do que em mulheres. Vamos relembrar então. Redução da mortalidade infantil, que já vem apresentando uma caída nos últimos 20 anos, queda da fecundidade, que acompanhou essa redução na mortalidade infantil, aumento da expectativa geral pelo desenvolvimento do país, porém o número de mortes de homens maior que mulheres, ele manteve-se porque já era comum também há 20 ou 30 anos atrás. Nesse slide, nós vamos mostrar a pirâmide demográfica, demonstrando a evolução da população em anos subsequentes. Portanto, vocês podem observar que nessas pirâmides a gente tinha primeiro os formatos pré-definidos, que em geral ele tinha um formato relativamente próprio de pirâmide, e depois de algum certo tempo, com a evolução da população, com a diferença de taxas de diminuição de mortalidade infantil, o aumento da expectativa de vida, essa pirâmide ela começa a sofrer um achatamento, que é o que vocês podem ver ali no último quadro. Transição demográfica. Transição demográfica é a mudança da estrutura etária da população. Fecundidade, natalidade e mortalidade são fatores importantes que vão acabar alterando essa estrutura demográfica. No Brasil, o principal deles é a queda da fecundidade, aliado, como eu já falei antes, com diminuição da taxa de natalidade, que também foi muito importante nesse período, e diminuição geral da mortalidade. Tem algumas questões proporcionais de mortalidade que nós vamos abordar mais à frente, eu vou explicar um pouquinho melhor. Vamos falar agora sobre os estágios de transição. São 4 estágios. O primeiro deles é a fase pré-industrial ou primitiva, em que havia um equilíbrio tanto de natalidade e mortalidade, porque os dois tinham patamares muito elevados, então um acabava compensando o outro. Nós temos ainda as fases intermediárias de divergência de coeficientes, onde a gente tem o crescimento populacional devido à natalidade elevada e uma diminuição da mortalidade. Então a gente eleva o número de nascidos vivos e
diminui o número de mortes, portanto a população tende a crescer. Essa é o segundo estágio ou segunda fase. Numa terceira fase, nós temos a fase intermediária de convergência de coeficientes, que seria o envelhecimento da população. Nós teremos natalidade diminuída muito mais rápido do que a mortalidade. Portanto, atende ao envelhecimento da população. Nasce pouco e a mortalidade também diminui, portanto, a gente tem um envelhecimento da população nesse sentido. E o último estágio seria a fase de retorno ao equilíbrio. Então, nós tínhamos um equilíbrio, passamos a fase em que houve um desbalanço desses coeficientes e agora a gente retorna para um equilíbrio, que seria a população estável, onde tanto o coeficiente de fecundidade e de mortalidade eles vão estar em níveis baixos. Isso reflete, lógico, uma melhor assistência à saúde da população no geral. Portanto, no início a gente tinha um coeficiente de mortalidade e de natalidade elevados, que a gente sabe que como indicadores eles traduzem uma baixa qualidade de vida da população no geral, ok? Urbanização. Na urbanização, a gente sabe que as regiões que sofreram um processo de urbanização mais intenso foram as regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. O grau de urbanização está aumentando, principalmente nas regiões Norte e Nordeste. Por quê? Porque são as regiões que, óbvio, são menos urbanizadas. Aproximadamente 85% da população brasileira vive na zona urbana atualmente. Crescimento populacional. Entre 2001 e 2010, nós tivemos um crescimento médio de 1,17% ao ano da população brasileira. Entre 1991 e 2000, essa taxa foi de 1,64%. Portanto, nós notamos que há um declínio do crescimento médio populacional, que acaba refletindo, como a gente sabe, teoricamente, num melhor padrão de vida da população. A taxa de fecundidade ela vem diminuindo em todas as regiões, que é um dos itens que a gente abordou agora naquelas fases de transição demográfica. Esperança de vida. Atualmente, a esperança de vida da população é de 73,4 anos aproximadamente. A expectativa de vida ela vem subindo, como já vem subindo nas décadas anteriores, ela continua crescendo e a gente sabe que ela é maior em mulheres do que em homens. Em geral, de 7 a 8 anos, as mulheres vivem mais do que os homens. Por quê? Em geral, os homens eles acabam morrendo mais, principalmente quando adulto jovem, devido a causas externas. Acidentes automobilísticos, ferimentos e mortes por armas de fogo, por armas brancas, certo? Perfil de mortalidade. O perfil de mortalidade teve queda dos óbitos infantis. Portanto, tivemos também redução relativa de óbitos por doenças infecciosas, aumento de mortes por doenças crônico-degenerativas e, em 2010, a taxa bruta era de 6 óbitos para cada 1.000 habitantes, uma taxa relativamente elevada ainda. Mas é importante a gente destacar queda do óbito infantil, que demonstra a evolução da qualidade de vida dessa população que está sendo assistida, redução relativa de óbitos por doenças infecciosas, que também demonstra que o cuidado com a saúde dessa população está sendo mais adequado do que vinha sendo antes, mesmo que ainda não seja ideal. Aumento de mortes por doenças crônico-degenerativas, que é uma consequência natural e direta do envelhecimento da população. Mortalidade infantil. Tem uma tendência constante de queda, assim como vem também apresentando nas últimas décadas, ela continua caindo, muito também devido à implementação, como a gente já discutiu também anteriormente, com a implementação do Programa de Saúde da Família, que, quando ele é implementado em algumas regiões, a gente sabe que ele diminui muito drasticamente a mortalidade infantil naquela região em que foi implementado. Em 2010, 16 óbitos para cada 1.000 nascidos vivos. E os maiores valores de mortalidade infantil ainda acometem a região Norte e a região Nordeste. Mortalidade por causas. A mortalidade proporcional por causas mal definidas em 2010 era de 7%, uma taxa relativamente alta. Por quê? Devido à deficiência do preenchimento dos atestados de óbito. Os elevados percentuais de causas mal definidas prejudicam a análise da distribuição das causas de óbito. Quando o médico falha na hora do preenchimento da declaração do atestado de óbito,
a vigilância epidemiológica fica com dificuldade de entender o que está acontecendo naquela região naquele momento. Portanto, para esse número de 7%, apesar de parecer um número pequeno, uma porcentagem pequena, ele reflete muito significativamente no entendimento de como está a mortalidade naquela população em estudo. Portanto, temos que tomar muito cuidado, muita atenção na hora do preenchimento correto da declaração de óbito para que esse valor caia bastante e ajude a vigilância epidemiológica a estudar melhor todos esses dados. Em 2010, o primeiro item que matava mais eram as doenças do aparelho circulatório, que respondiam a 30,87% das mortes naquele ano. Em segundo lugar, tínhamos as neoplasias, responsáveis por cerca de 16, 17% das mortes. Em terceiro lugar, as causas externas, que eram responsáveis por 13%, doenças do aparelho respiratório, com 11%, e é importante destacar um item que a gente teve queda nas mortes por doenças infecciosas e parasitárias, que também, além de ser um item relativamente não tão importante, mas ele demonstra que o acesso à qualidade da saúde da população vinha melhorando, porque há 20 ou 30 anos atrás ele acabava entrando como uma das causas mais importantes de mortalidade. Continuando nas mortalidades por causas. Em homens, nós temos doença do aparelho circulatório, causas externas e neoplasias. É importante a gente definir isso porque há uma diferença bem significativa entre as mortalidades por causas bem definidas em homens e mulheres, certo? Homens, então, repetindo, doenças do aparelho circulatório, causas externas, é por isso que, como eu falei anteriormente, a expectativa de vida dos homens em geral é menor do que a das mulheres. As causas externas são os fatores que vão determinar essa queda da expectativa de vida no geral para os homens. Nas mulheres, nós temos então, em primeiro lugar, doenças do aparelho circulatório, em segundo lugar, as neoplasias, diferente dos homens que tinham como segunda causa de mortalidade as causas externas. Então, nas mulheres, em segundo lugar, o que mais matam são as neoplasias. E em terceiro, doenças do aparelho respiratório, que não entram nem como as três principais nos homens. Os óbitos por causas externas, eles têm registrado um crescimento absoluto com mortalidade masculina, principalmente entre os jovens. Os homicídios, eles são maiores nas regiões norte e nordeste. Temos também os acidentes de transporte, principalmente no centro-oeste e no sul, e no Brasil também lembrar da grande quantidade de agressões que acabam gerando mortes, isso por todo o país. As mortalidades por causas, nós temos as neoplasias malignas, que têm um número crescente. O controle progressivo de outras doenças associado ao envelhecimento da população faz essa taxa de neoplasia aumentar drasticamente. Temos o crescimento progressivo nas taxas de neoplasia de mama, próstata e pulmão principalmente. E outro dado importante é a diminuição das mortes por AIDS, que significa também que o programa implantado pelo governo, que é referência não só aqui no Brasil também como referência mundial, significa que o sucesso do tratamento dos pacientes com AIDS no Brasil vem obtendo resultado. Perfil de morbidade. Em geral, dentre as doenças de notificação compulsória, a gente tinha principalmente, em 2009, malária na região norte, dengue, que infelizmente continua com taxas muito elevadas, e a tuberculose, que ela é principalmente encontrada nas grandes capitais. Nesse slide 29, nós vamos continuar falando sobre o perfil de morbidade. As doenças que podem ser evitadas por vacinação, como o sarampo, tiveram grande queda, uma queda muito significativa. Isso é importante porque significa que o nosso programa de vacinação, que também é modelo, isso está tendo um bom resultado. Os quadros de hanseníase estão diminuindo e as principais causas de internação foram gravidez, parto puerpério, doenças respiratórias e doenças do aparelho circulatório. Portanto, esses três itens foram as maiores causas de internação a partir do ano 2000. As internações por causas externas, nós temos as quedas com 36% dessas internações e os acidentes de transporte sendo responsáveis por 15% das internações por
causas externas, um número relativamente alto. E em relação aos nascimentos no ano de 2009, a maior proporção por idade era de mães entre 20 e 24 anos. E nós sabemos também que as mães adolescentes elas estão concentradas principalmente na região norte e na região sudeste a gente tem uma menor proporção de mães adolescentes. Isso, em geral, acaba refletindo também como um indicador da qualidade de saúde prestada àquela população. Portanto, no norte, com maior proporção de mães adolescentes, muito provavelmente com menos orientações, menos campanhas, nós temos um número maior de mães adolescentes e no sudeste, como em geral, uma região um pouco mais desenvolvida e as pessoas têm um acesso maior às informações que são necessárias, o número de mães adolescentes ele é menor.